Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente vai para a terceira e última aula de superendividamento do consumidor, que agora já é a fase do tratamento do consumidor superendividado. Até agora a gente estava falando de situações onde iria proteger e prevenir o superendividamento. Já agora, quando o consumidor já está na condição de ser um superendividado, aquela pessoa que não tem condição de pagar as suas dívidas sem comprometimento do seu mínimo existencial, aí a lei ela garantiu a possibilidade dele poder ajuizar um procedimento de repactuação de dívida, tá? Isso pode acontecer de forma administrativa e também de forma judicial. Muito bem. O procedimento de repactuação de dívida, que seria é um processo judicial mesmo, tá? Ele tem uma fase conciliatória e uma fase contenciosa, caso não haja a possibilidade de acordo. Nessa fase conciliatória, que é tratada aqui nesse artigo 104A, a ideia é de que o consumidor provoque o judiciário, ajuize um determinado procedimento, apresente um plano de pagamento das suas dívidas, e aí ele indique todos os credores que possui, para poder estar fazendo, dentro desse plano de pagamento, uma proposta para ele poder cumprir aquilo que ele está devendo junto aos fornecedores dele. Muito bem. Nesse procedimento de repactuação e de dívida, então, que seria essa fase essa primeira possibilidade, nessa fase de repactuação de dívida, o juiz, então, ele simplesmente vai chamar todos os credores para poder estar participando. Bem, essa possibilidade, ela tem algumas limitações, tá? Primeira, só vale para poder estar sendo chamado ao judiciário aqueles fornecedores que fazem parte do artigo 54A, ou seja, dívidas de consumo, que poderiam ser, por exemplo, cartões de crédito, financiamentos diversos, serviços, de prestação continuada, operações de crédito. Então, todos esses credores, eles podem estar fazendo parte nesse procedimento aqui conciliatório. Muito bem. Nessa fase, então, o consumidor ele vai apresentar um plano de pagamento, tá, onde ele simplesmente propõe a possibilidade de quanto que ele vai dar. Então, ele vai chamar o Banco Itaú, o Banco Santander, o cartão Credit Card, o Nubank, a Vivo que ele está devendo, a EDP. Então, ele vai chamar todos esses credores e simplesmente vai apresentar essa proposta dentro desse plano de pagamento. Essa proposta tem uma limitação. Esse plano de pagamento não pode ser superior a 5 anos. Pessoal, tem alguns prazos que são lhe dados nessa lei, e prazo a gente tem que ficar muito antenado com ele, tá? Então, assim, anote todos os prazos, identifique, porque isso é importante em provas diversas, concursos da OAB, eles gostam de exigir da gente prazo, tanto os procedimentos como também os prazos. Bem, dentro desse processo de repactuação de dívida, estaria excluído alguns fornecedores, tá? Não vai valer, por exemplo, dívidas provenientes se o consumidor foi aquele consumidor superendividado ativo consciente, ou seja, ele de forma consciente e de forma muitas vezes de má fé, foi lá e assumiu dívidas que ele sabia que não ia ter condição de pagar. Então, esse consumidor não pode lançar a mão desse procedimento de repactuação de dívida, dessas dívidas que ele adquiriu de má fé. Dívidas, por exemplo, de alto consumo, de uma Mercedes, de carro provenientes de alto luxo, viagens para Paris, para Nova York, que o cara tenha gasto uma fortuna e agora não está conseguindo pagar. Isso tudo está excluído. Também estaria excluído dívidas que você tem garantias reais. Como assim, professor? Por exemplo, eu fiz o financiamento do meu carro. Meu carro é a própria garantia da dívida. Esse financiamento do carro, eu não posso entrar com esse procedimento de repactuação de dívida. Por quê? Porque o legislador expressamente proibiu. Também não vale dívidas que forem decorrentes de prestações imobiliárias, financiamento de imóvel, como também não entra crédito rural. Onde que está isso na lei? Artigo 104A, ele diz assim. Lembrando que esse 104A é do Código de Defesa do Consumidor, tá?
A requerimento do consumidor superendividado, pessoa natural, o juiz poderá instaurar procedimento de repactuação de dívida com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado em juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no 54A, que é aquelas dívidas de consumo que a gente já falou, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de até 5 anos. Então, ele não pode exceder a 5 anos nesse plano de pagamento que ele for fazer para poder estar pagando os seus credores. Preservado o mínimo existencial. Isso aqui sempre, a lei é muito forte nessa questão quando ela fala sempre de mínimo existencial. Nunca pode comprometer o mínimo existencial, que é aquilo que seria o mínimo para você poder viver dignamente, que nós também já falamos em aulas passadas, tá? Nos termos de regulamentação e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. As exclusões, fique atento com as exclusões. Parágrafo 1º do 104. Exclui-se do processo de repactuação de dívida, ainda que decorrentes de relação de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar o pagamento. Então, é aquele do consumidor superendividado ativo consciente, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, tipo um carro que está financiado e ele está sendo a própria garantia do pagamento, de financiamentos imobiliários e de crédito rural. Então, essas aí estão fora. Tá? Muito bem. Chamado agora em juízo para uma audiência conciliatória todos os fornecedores credores desse consumidor superendividado, caso algum deles não compareça e de forma injustificada não se justifique por que ele não foi, o Código previu algumas sanções, e são sanções severas, tá? Essas sanções estão no artigo 104A, parágrafo 2º. Diz o Código que, caso um determinado fornecedor não compareça de forma injustificada, então ele simplesmente não foi à audiência, não se justificou, ele primeiro vai suspender a exigibilidade do débito. Depois, interrupção de encargos de mora, não vai poder cobrar, por exemplo, juros dali em diante. Depois, sujeição compulsória àquele plano de pagamento proposto pelo consumidor. Obrigatoriamente ele vai ter que aceitar aquilo. E o que é pior, tá? O pagamento da dívida dele só vai acontecer depois de liquidado o pagamento de todos os demais credores que compareceram à audiência conciliatória. Então, assim, são sanções severas, ou seja, para de correr juros, para de correr encargos contratuais de mora. Não, ele obrigatoriamente fica tendo que aceitar aquela proposta de pagamento do que feita pelo consumidor. E mais, só vai começar a pagar esse credor aí depois de pactuada, depois de convencionada e liquidada todos os outros débitos dos outros demais credores. Onde está isso, professor? Parágrafo 2º do artigo 104A. O não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, a audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará, agora, vem as sanções, suspensão de exigibilidade do débito e interrupção dos encargos de mora, bem como sujeição compulsória ao plano de pagamento de dívida. Então, ele não pode agora dizer que ele não aceita aquele plano da forma como o consumidor fez. Ele vai ter que obrigatoriamente aceitar. Se o montante for devido ao credor, é, peraí. Bem como sujeição compulsória do plano de pagamento de dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor. Outra, devendo pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. Então, pensa, se na proposta do plano de pagamento do consumidor ele fizer uma proposta de 5 anos, outros credores aceitaram aquele plano que foi proposto pelo consumidor. Esse aqui, que não compareceu à audiência, só vai receber depois que ele liquidar aqueles primeiros credores. Então, ou seja, só 5 anos depois é que ele vai começar a pagar esse credor que não compareceu. A lei penalizou no sentido de fazer com que o credor que não compareça sofra
de fato, determinadas sanções, e são sanções, como a gente diz, bem severas. Muito bem, para frente. O parágrafo terceiro ele fala que, uma vez homologado pelo juiz e sentenciado, isso aí vai virar um título executivo judicial e o consumidor ele pode fazer a coisa julgada para poder cumprir aquele plano da forma que ele foi estabelecido, tá? Então a empresa depois não pode querer dizer, voltar atrás, falar que não aceita, vai ter que de fato cumprir da forma como foi ali estabelecido. Isso é o parágrafo terceiro do artigo 104A. O parágrafo quarto ele fala de o que deve ser tratado nesse plano de pagamento, ou seja, dilação de prazos, diminuição de encargos, suspensões de ações em curso, caso a empresa já tenha acionado o consumidor, tá, em processo autônomo para poder estar recebendo seus créditos. E também ele deve apresentar uma questão de limpar o nome do consumidor. Se o consumidor já está negativado, vai ter que tirar para que ele volte a participar, porque a ideia é que com esse plano de pagamento, o consumidor ele retome a sua vida de crédito, podendo comprar a prazo, tá? A ideia simplesmente é você voltar, retornar essa pessoa para o mercado de consumo. Agora, uma vez feito esse plano de pagamento, ele só pode, enquanto consumidor, fazer outra proposta 2 anos depois desse processo de repactuação de dívida. Está no parágrafo 5º do artigo 104A, e ele diz assim: o pedido do consumidor a que se refere o caput desse artigo não importará em declaração de insolvência civil e poderá ser repetido somente após decorrido o prazo de 2 anos. É para que aquele consumidor não fique se endividando, faça um plano de pagamento, aí começa a pagar. Daí a pouco ele se endivida de novo, faça outro plano de pagamento, para poder tentar fazer com que esses outros credores agora ele consiga pagar. Então, ele só pode fazer, pelo menos, com esse intervalo aí de 2 anos contado da liquidação das obrigações previstas no plano de pagamento homologado, sem prejuízo de eventual repactuação. Então, ou seja, depois de encerrado aquele pagamento que ele fez, aí 2 anos depois é que ele poderia estar entrando com um novo pedido de repactuação de dívida. O 104B, na sequência, ele fala de situações já numa fase contenciosa, quando não se teve a conciliação ou com todos os credores ou com alguns dos credores. Então agora o juiz ele já vai acatar um plano que vai ser um plano de pagamento compulsório. Ele agora vai impor um plano de pagamento para que os credores possam vir a receber. Aqui a gente já sai da fase de conciliação, tá? Então, nesse plano de pagamento compulsório, como é que ele funciona? O juiz vai determinar que seja citado todos os credores que não aderiram ao plano de pagamento na fase de conciliação, ou se nenhum aderiu, a todos eles. E aí eles vão ter um prazo de 15 dias para justificar por que eles não aceitaram. Antena de novo aí, que novamente tem prazo. Como é que é, professor? Eles têm um prazo de 15 dias para justificar judicialmente por que eles não aceitaram aquele plano de pagamento conciliatório da fase de conciliação. Daí o juiz ele vai nomear um administrador, e aí eu penso que vai ser alguém, sei lá, formado em economia, formado em contabilidade, de administração de empresa, que tenha determinadas competências para poder estar promovendo um cálculo para esse plano de pagamento agora compulsório que o juiz vai impor aos credores, tá? Nesse plano de pagamento compulsório, tem que assegurar, no mínimo, o capital devido pelo consumidor. Então, assim, se eu peguei 15 mil emprestado de um banco, não consegui pagar, e aí agora eu vou fazer esse procedimento de repactuação de dívida. Não, o banco não aceitou o meu plano de pagamento conciliatório. Eu agora apresentei um plano, ele não aceitou. Agora o juiz vai impor um plano de pagamento compulsório. Nesse plano de pagamento compulsório, tem que ficar proposto ali, no mínimo, aquilo que eu peguei emprestado. Não pode ser menor. Corrigido monetariamente, tá? Para que também o credor não fique. Amanhã, aqueles juros todos que foram cobrados, porque a gente sabe que banco cobra juros, multa, aquilo tudo, em tese, não iria ser considerado. Teria o código fala, na verdade, em correções, tá? Correções legais. E aí, agora o juiz vai impor. Esse administrador, ele vai ter um prazo de 30 dias para organizar esse plano e apresentar ele para o juiz.
Uma vez aceito pelo juiz, esse plano compulsório vai ser imposto para que o credor agora simplesmente aceite. E aí, novamente, esse plano de pagamento compulsório, ele também tem um prazo de pagamento da dívida aí pelo consumidor em um prazo de, no máximo, 5 anos. Sendo que a primeira parcela vai ser 180 dias após, efetivamente, esse procedimento ele ter completamente encerrado. Onde está isso, professor? 104b, ele diz assim: se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará procedimento de superendividamento para a revisão e integração dos contratos e repactuação de dívidas remanescentes mediante plano de pagamento compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Então, aquele que já aceitou, ele não participa desse procedimento agora, já nessa fase contenciosa. Ele já aceitou o plano de pagamento na fase de conciliação. Então, ele não precisa comparecer. Parágrafo 2º. No prazo de 15 dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa a ascender o plano voluntário ou de renegociar. Então, eles precisam propor uma justificativa do porquê que eles não aceitaram. No parágrafo 3º, ele fala desse administrador aí. O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 dias após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização e de atenuação de encargos. E, por último, o parágrafo 4º do 104b fala desse plano de pagamento compulsório. E aí ele diz que tem que garantir, no mínimo, aquilo que era devido pelo consumidor, que esse plano vai ser assegurado pelo pagamento da dívida aí de até pelo menos 5 anos, e ele dispõe assim: o plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço. Olha aí que não está falando daqueles juros e encargos contratuais que são absurdos. Cartão de crédito, por exemplo, chega a 16% ao mês. Então, isso tudo vai ser desprezado. Então, esse administrador, quando ele for fazer o cálculo, ele vai pegar aquilo que você devia, original, e simplesmente vai adotar correções legais, tá? Não aquelas correções que oneram, que duplicam e quadriplicam a dívida feita aí pelo consumidor. Em no máximo 5 anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas, ou seja, vai ser um parcelamento que envolve até o pagamento em 5 anos. Passar aqui o 104b, mas está aqui no slide. Por último, nós temos o 104c, tá, que fala de uma proposta conciliatória, tipo acontece naqueles feirões que o Procon propõe, fica aquela fila enorme de pessoas indo lá, tentando repactuar os seus créditos. E aí, simplesmente, esse artigo 104c fala que os órgãos pertencentes ao Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, PROCON, Ministério Público, é, sei lá, PROCONs estaduais, municipais, o próprio Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, que é um órgão federal ligado ao Ministério da Justiça, todos esses órgãos, eles podem também propor essa fase de conciliação, não a fase compulsória, tá? Fica atento também que no 104c ele fala apenas da possibilidade de fase de conciliação. Vamos ler esse artigo. Ele diz assim: compete concorrentemente e facultativamente os órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor a fase conciliatória e prevista no processo de repactuação de dívidas, no molde do artigo 104A. Ele fala que então é só fase de conciliatória daquela da medida da 104A, não do B. Deste Código, no que couber com possibilidade de processo a ser regulamentado em convênios específicos, celebrado entre os referidos órgãos e as instituições credoras e suas associações. Uma questão também que é tratada é se esse procedimento de repactuação de dívida pode ou não pode ser feito no juizado especial cível, tá? E o entendimento que se deu é de que não pode. E não pode por quê, professor? Porque, apesar do procedimento ser muito parecido,
com o procedimento do juizado especial cível, ele é um procedimento próprio, ele tem regras específicas, tá? Então, e mais, o entendimento é que se faz também é que aquele plano compulsório, muitas das vezes, vai precisar daquele administrador que é um perito judicial, e aí já envolve algo mais complexo, o que foge também daquela simplicidade das questões julgadas em juizado especial cível. Então, o juizado especial cível não seria o órgão judicial adequado para você entrar, vai ter que entrar na justiça comum mesmo, tá? É bem possível que o judiciário crie mecanismos, núcleos próprios, é, varas específicas para poder estar fazendo o tratamento do consumidor superendividado. Até agora, isso não avançou da forma como se deveria. Então, o procedimento está nas varas cíveis comuns. Então, é isso. Com essa aula, a gente finaliza aí a aula completa de superendividamento do consumidor e um forte abraço para todos.